Oi, gente, meu nome é Thalita e nesse canal eu falo um pouquinho de tudo um pouco. É, Tava tirando meu cochilo da tarde, né? À tarde eu costumo tirar um cochilinho. Eu tenho criado esse hábito durante a minha licença maternidade, porque a gente sabe que nós, mães de bebês, principalmente assim, antes dos 7 meses, a gente não tem uma noite de sono completa, até porque eles amamentam, então a gente tem que acordar à noite para amamentar. Principalmente quem amamenta exclusivamente no seio materno. Ele tá aqui, gente, prestando atenção. Olha. Tá aqui, olhando como se... Sério? Mas enfim, Então... E uma pessoa me perguntou num dos vídeos meus sobre cabelo. Por que que eu desisti do tioglicolato? Primeiro, gente, eu preciso enfatizar que a química não é vilão. A química não é um vilão, entendeu? A química, ela é funcional, mas para isso você tem que saber utilizar. E principalmente, gente, eu não aconselho... Eu usei química em casa, sozinha, durante 8 anos, que era a guanidina. E o que acontece? Eu mudei da guanidina pro tioglicolato. Por quê? Eu usei a guanidina por mais de 18 anos. Foram 18 anos da minha vida usando a guanidina. Era uma química que eu não gostava? Não, muito pelo contrário, eu amava a guanidina. Se vocês verem vídeos anteriores meu, eu tenho um vídeo, eu não lembro qual é o título do vídeo, mas tem um vídeo que mostra o meu cabelo como era com a guanidina. O meu cabelo, ele crescia horrores. Meu cabelo desenvolvia assustadoramente. Sem nenhum cuidado, assim, específico. É claro que eu fazia o cronograma capilar. Eu tenho que parar de gravar várias vezes, porque um menino pequeno em casa, bebê, vocês já viram, né? E aí eu vou perdendo o raciocínio, sabe, gente? Depois que eu ganhei bebê, meu raciocínio ficou meio esquisito. Mas, opa! O menino tá tentando sentar, ó. Olha só. Olha. Menino, você não pode sentar, não? Você não tem idade pra isso? Enfim, e aí o que acontece? Meu cabelo crescia muito. Eu considero a guanidina uma química fácil de manusear, porque ela te oferece tempo. Se, por exemplo, lá na embalagem tá falando, você tem 10 minutos para manusear a química, passar a química no cabelo todo. Se você passar desses 10 minutos, o máximo que vai acontecer é o seu cabelo esticar muito, alisar muito. Mas assim, com um cronograma capilar, uma máscara boa, você consegue regressar qualquer dano que possa ter ocorrido ali. Já o tioglicolato, ele não te oferece esse tempo. Eu mudei da guanidina, porque eu fui num salão de beleza e a mulher estragou meu cabelo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso também. A mulher estragou meu cabelo. Num salão aqui do Dubai, ela foi fazer uma cauterização. Em vez dela fazer cauterização, parecia que ela não sabia fazer o procedimento. Eu fui descobrir isso da pior forma possível. Ela literalmente fritou meu cabelo, estragou, e eu fiquei 1 ano tentando recuperar e eu não consegui, porque danificou toda a estrutura do meu cabelo. E aí, gente, é só cortando mesmo. Meu cabelo já era um cabelo com química. A guanidina, eu amava a guanidina, mas a gente sabe que cabelo com química, ele não é tão forte como o cabelo natural, né? Então, assim, qualquer procedimento que você fizer ali, ele é danoso. E muitas vezes o dano que é causado ali é irrecuperável. É só cortando tudo mesmo, só fazendo BC. Eu preciso lembrar também que eu não mudei pro tioglicolato por nenhum motivo específico. Eu simplesmente quis testar uma nova química que não fosse progressiva, porque o meu cabelo, ele não é fino e nem grosso, ele é uma textura média. Porém, como é um cabelo crespo, e o cabelo crespo é mais ressecado, e eu sabia que eu ia ficar viciada, porque a progressão do meu cabelo não ia durar. Meu cabelo cresce muito rápido, a raiz cresce muito rápido. Eu não tenho paciência com aquela raiz fofa, grande e o resto do cabelo esticado. E aí começa a quebrar. E aí você não consegue esperar 2, 3 meses. Você aguarda o intervalo de apenas 1 mês e você vai ficando escrava. É um ciclo de escravidão. Eu não queria entrar nessa escravidão. Se fosse para mim ser escrava de química, que fosse
de uma química que não fosse progressiva, que aí era só pra dar uma maciada no meu cabelo. E aí eu comecei a usar o tiaglicolato. Só que tem que o tiaglicolato, ele não te oferece tempo. Se na embalagem tá falando, você tem que manusear aquela química durante 10 minutos, se passar daqueles 10 minutos, o seu cabelo já começa a ficar quente. Literalmente, gente, é como se o cabelo estivesse pegando fogo, aí começa a sair fumaça do seu cabelo. Se seu cabelo ficou quente, pode correr lavar. Então, assim, você tem que ficar lavando o cabelo várias vezes durante o procedimento. Isso é cansativo, você não pode lavar na água fria, senão o produto não sai, você tem que lavar numa água morna. Eu achei uma química. Eu acho que o tiaglicolato é uma química ruim. Não, mas é uma química extremamente difícil para você passar sozinha em casa. Então, assim, quem tá procurando essa versatilidade e praticidade, eu recomendo realmente a guanidina. Porque se você mudar pro tiaglicolato, você pode se frustrar. Porque é uma química demorada. Não adianta você querer fazer correndo, tipo assim, eu vou fazer. Igual eu fazia com a guanidina. Às vezes eu passava correndo, assim, tava com pressa e tal. Dava. Mas o tiaglicolato não. Você vai ter que lavar o cabelo várias vezes, porque você vai estar passando, e aí você tá na metade da cabeça, você não tá nem na metade da cabeça, aí o seu cabelo começa a esquentar. Se você não lavar, o seu cabelo vai ficar danificado, porque aí começa a esquentar. Tem casos que o cabelo até derreter, gente. O cabelo literalmente derrete. Então, assim, é uma química extremamente forte e perigosa de manusear. Não estou endemonizando a química. Eu conheço. É uma química que, assim, tá meio que saindo de moda. As pessoas que usavam, não. Que eu conheço, assim, blogueira, uma ou duas só que persistem em usar o tiaglicolato e o cabelo delas são até bonito. Mas, assim, eu particularmente não voltaria pro tiaglicolato nunca mais. Se eu fosse usar química, meu cabelo tá 100% natural, mas se eu fosse usar química, provavelmente eu iria pra guanidina. E o tiaglicolato, se você passar, além do seu cabelo esquentar, ele literalmente alisa. Alisa mesmo, gente. Ele alisa muito rápido. Eu usava guanidina, já aconteceu de eu passar 20 minutos do tempo, porque no meu cabelo, ela tava falando que eu tinha que passar em 10 minutos, eu passei 20 minutos e meu cabelo não alisou. Ele simplesmente deu uma esticada maior, um pouco mais, esticou um pouco mais, mas quando eu lavei ele ficou mais definido. Então, assim, o que eu não gosto da guanidina é que ela altera totalmente a cor do meu cabelo. Meu cabelo era muito amarelado. E eu nunca gostei de pintar. Então, assim, essa questão do amarelão do meu cabelo me incomodava bastante. E no começo, que eu tava usando tiaglicolato, meu cabelo tava lindo, maravilhoso. Mas, infelizmente, depois de um tempo, ele começou a quebrar, a ficar ralo. E eu vi que tava na hora de cortar. Não adianta. Quando seu cabelo tá quebrando muito, caindo muito, você vai tentando. Você chega você chega à conclusão de que não adianta você ficar tentando. Principalmente nosso cabelo que é crespo, é só cortando mesmo. Só fazendo BC. Eu já fiz BC, não sei se foi 4 ou 5 vezes, né? Justamente por causa de química. Eu não gosto de ir em salão, sabe? Eu não gosto de ninguém mexendo no meu cabelo. E até porque, por exemplo, teve uma época que eu tava querendo fazer o tiaglicolato, fazer o permanente afro, só que o salão mais confiável aqui perto tava cobrando R$600. E na época eu tava ganhando salário mínimo. Então, gente, imagina pra você, o salário mínimo tava 1.300. Imagina uma pessoa que ganha 1.300, tirar 600, praticamente metade do seu salário, simplesmente pro cabelo. E a gente sabe que o permanente em cabelo igual o meu, assim, não dura. É no máximo 2 meses. É muito dinheiro, gente. Pra você ir a cada 2 meses no salão, pagar R$600. Então, assim, o meu cabelo está natural e, pra mim, no momento, tá oferecendo muito mais praticidade. Por quê? Ele fica assim, sempre assim, com o Afro Puff, como vocês podem ver. Tá mais assim. Ele tá meio frisadinho assim, com os cabelinhos pra cima, mas é porque eu dormi, né? E não passei nada nele, como eu não saí de casa nem nada. Mas eu também não tô passando gel, eu passava muito gel assim pra tirar esses frisadinhos. Mas agora eu passo um mousse ou um creme com água e passo uma escovinha pra ele não ficar com esses fiapinhos. E assim eu vou levando dia a dia. Porque quando eu usava o cabelo com química, ele só ficava preso.
pensei assim, uai, tá do mesmo jeito, gente, o cabelo natural. É bem mais prático, porque igual quando eu vou ter alguma ocasião especial. Meu cabelo, ele me oferece muitas possibilidades. Meu cabelo, ele tá num tamanho bom. Ele encolhe muito, mas ele chegou ao tamanho que eu queria. Sabe? Se eu quiser ele maior, eu vou passando, eu lavo ele, dou uma boa hidratação e passo o secador até as pontas. Que aí ele fica mais esticado, porém ele fica um pouco mais volumoso. Eu confesso que eu sou mais apegada à definição do que ao volume. Eu não sou muito fã de volume. Mas às vezes eu gosto, dependendo da ocasião, do lugar que eu vou. E se eu quero ele mais definido, eu deixo a raiz um pouco mais lisinha, fica maravilhoso. Qualquer dia eu vou finalizar e mostrar pra vocês. E aí eu passo o secador só na raiz, estico a raiz e aí ele fica bem definido nas pontas. Fica um pouco mais curto do que como se eu tivesse passado o secador até nas pontas. Mas ele fica mais definido. E tem uma criança aqui participando da conversa. Sério, como se eu estivesse entendendo tudo. E concordando com tudo que eu tô falando. Pois é. É isso, gente. Então, assim, um dos motivos que me fez parar de usar guanidina não foi a guanidina em si. Foi porque o meu cabelo ficou danificado e eu queria tentar uma química diferente. Meu cabelo danificou não foi pela química, foi por um procedimento que eu fiz no salão. E um motivo que eu deixei de usar o tioglicolato foi porque a química realmente danificou meu cabelo. Mas assim, igual eu falei, eu não posso demonizar a química. Eu não soube passar. E o tioglicolato, por ser uma química difícil de manusear, eu recomendo realmente que você procure um profissional de confiança. Porque se você passar em casa, é muito perigoso, gente. E cansativo. É uma química cansativa e demorada de se usar. Porque qualquer coisinha errada que você fizer ali, o seu cabelo vai pro saco. É isso. Eu sempre finalizo o vídeo com é isso, né, gente? Mas é isso. Beijo pra vocês.